Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que não é merecedor do amor de Deus? Ou por mais que você tente, você nunca será bom o suficiente? Então talvez você já começou a entender o que é a graça. Mas ok, então isso quer dizer que as obras não importam? Que a gente pode viver como a gente quiser, fazer o que quisermos, que seremos salvos mesmo assim, porque a salvação é pela graça? Eu irei conversar com você exatamente sobre isso no vídeo de hoje. Bom, de certo nós sabemos que todos nós pecamos, todos nós somos falhos e nós não conseguimos nos salvar. Isso não é algo que depende da gente e sabemos que a nossa condição inicialmente é que nós somos pecadores, e a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e estávamos condenados à morte. E vamos confirmar isso lendo um texto aqui que está lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós entendemos aqui que a nossa condição era gravíssima. Deus é santo, o pecado separa o homem de Deus e o salário do pecado é a morte. E nós, por nós mesmos, nós não poderíamos fazer nada para alterar esse resultado. Mas aqui nós vemos que teve uma esperança, que foi através de Jesus Cristo, através da redenção. Nós agora temos a chance de sermos salvos e de forma gratuita. Você não precisa pagar, não precisa fazer nada, apenas aceitar essa graça. Que sim, a salvação é pela graça e nós vamos provar agora com a Bíblia, mas as obras têm sua importância e eu vou te dizer o porquê, te provar com a Bíblia e te explicar o porquê as obras então estão ali, a lei está ali em si. Então, vamos responder a famosa pergunta: salvação é pela graça ou pela lei? E a resposta está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos. Já temos a resposta: salvação é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A seguir diz: não de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, e ainda confirma que não é pelas obras. Então, não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Ser salvos é totalmente dependente da graça, que é algo que é dado a nós de forma gratuita através da redenção, através aí da morte de Jesus Cristo. E aí volto para a primeira pergunta que eu te fiz. Você já sentiu que você não é merecedor do amor de Deus, ou por mais que tente, você nunca será um bom cristão, ou de fato bom o suficiente para estar no céu? É uma pergunta que pode ter rodeado a sua mente e já rodeou a minha, e eu encontrei uma resposta para isso. A graça de Deus não é um prêmio para quem merece. A graça não é algo que você vai fazer por merecer, mas sim, ele é um presente para quem reconhece que precisa dele. Ou seja, nós precisamos entender que nós dependemos de Jesus, que nós precisamos de sua graça e sua misericórdia e bondade, porque é a única forma de nós sermos salvos e transformados. Mas e as obras e a lei? Quero compreender aonde elas entram aqui na minha salvação. Então, as obras não salvam, elas não são uma moeda de troca com Deus. Você não precisa pagar nada, então você não precisa fazer boas obras para isso. Nós compreendemos. As obras, na verdade, elas são uma consequência de fé viva, uma expressão de amor por Deus e pelo nosso próximo. É seguir os passos de Jesus, é construir um bom caráter. As obras têm esse papel, mas elas não são uma moeda de troca, mas sim elas são consequência e expressão de fé viva. Vamos confirmar isso lendo o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, se uma pessoa tem fé, naturalmente vai vir as boas obras. Ok, já compreendemos o que são as obras, o papel delas aqui, não é mesmo? Mas e a lei? Para que serve a lei? A lei muitas vezes ela é enxergada como algo não válido, algumas, ou então como algo que prende as pessoas, que impede as pessoas de serem felizes e livres, e vamos falar sobre isso. Eu quero te apresentar a lei agora numa outra visão. A lei, na verdade,
é a expressão pura de amor. Se existe algo que mostra o amor de Deus, é a lei. É a expressão pura do amor de um pai pelo seu filho. E vamos compreender isso agora. Vamos ler aqui o livro de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Se me amais, guardais os meus mandamentos. Ou seja, além da lei ser uma expressão pura de amor de um pai pelo seu filho, obedecer à lei também é a expressão pura de amor de um filho pelo seu pai. Por exemplo, imagina que eu tenho um filho, um bebê em casa, uma criança, e ela gosta de engatinhar pela casa, de andar pela casa e brincar. E aí eu estabeleci uma regra para essa criança. Olha, você não pode tocar e nem chegar perto de nenhuma tomada aqui em casa. E talvez essa criança não vai entender isso da forma que eu estou passando. Talvez para ela vai ser, mas então eu não posso fazer nada, não posso chegar perto de tomada, que é isso, não faz sentido isso. Mas se você for ver mais a fundo, eu estou protegendo essa criança, porque se ela chegar perto de uma tomada e tocar nela, ela vai levar um choque, ela vai se ferir, se machucar, ou até pode acontecer o pior. Através dessa regra que eu passei para essa criança, eu estou protegendo ela de consequências que podem vir desse ato e também do pior. Ou seja, quando Deus nos passa uma lei, na realidade Ele está nos protegendo de muitas consequências ruins que podem vir sobre a nossa vida, que podem nos machucar pessoas que fazem parte da nossa vida, porque quando nós pecamos, muitas vezes acabamos envolvendo várias pessoas na consequência desse pecado e também nos protegendo do pior. Basicamente é um pai dizendo para o seu filho para não fazer certas coisas porque essas coisas são ruins e geram dor, tristeza, mágoa, sofrimento, doença e etc. na vida da pessoa. Se eu pegar aqui os 10 mandamentos, se pegarmos os 10 mandamentos que são a lei de Deus, se formos ver quais as consequências de os pecados que são das coisas que Deus pediu para que nós não fizéssemos, vamos ver que são muitas consequências ruins que podem afetar não só a pessoa, mas sua vida, sua família, saúde, etc. E o fato de Deus nos dar a lei não é porque Ele quer nos ver infelizes ou presos, mas é porque Ele quer evitar as consequências. E se você já cometeu alguns pecados, você provavelmente lidou com suas consequências e entende o que eu quero te passar aqui. A obediência em si não é uma exigência fria da parte de Deus, sabe? Não é como se Ele fosse um ditador ali tentando nos prender e se a gente cometer qualquer coisa Ele vai nos atacar, etc. Porque Deus não é assim, tá bom? Ele é diferente de nós seres humanos. Então a obediência não é uma expressão fria, mas é uma resposta apaixonada de quem entendeu o quanto foi amado, de quem compreendeu a redenção. Então, a verdadeira liberdade ela está em Cristo e a sua lei não é algo para nos prender em si. Na verdade, é lá que mora a verdadeira liberdade. E muitas vezes podemos pensar assim: mas eu não vou ser feliz se eu renunciar essa coisa que Deus tem me pedido para renunciar. Mas eu te digo que há caminhos que para o homem parecem bons, mas levam à morte. Há coisas que pra gente parece que não faz sentido renunciar, ou então há coisas que parece que não tem nada demais por detrás, que não é nada demais, né? Mas na verdade podem levar à morte. Então nós devemos nos atentar e escutar a voz do Espírito Santo, porque tudo que Jesus quer, que Deus quer pra gente é nos ver bem, é livrar a gente dessas coisas, porque Ele nos ama como um pai ama seu filho e o seu desejo é nos libertar do pecado, libertar dessa escravidão e nos salvar. Então concluímos com esse vídeo aqui de que sim, a salvação é pela graça. Nós sabemos que se não fosse pela graça não poderíamos ser justificados, porque mesmo quando a gente às vezes tenta fazer as coisas do jeito certo, acabamos fazendo do jeito errado. Dependemos total de Deus. E já entendemos que é pela graça, mas entendemos que as obras e a lei têm um papel importante e que na verdade tudo ali está ligado no amor de Deus por nós e na nossa resposta a esse amor. Então, não devemos enxergar isso como algo, como o mundo que não entende, porque a Bíblia diz também em Salmos, se não me engano, que as coisas espirituais são difíceis para o homem mundano de compreender.
Então muitas vezes as pessoas não vão compreender o porquê você está deixando de fazer tal coisa, o porquê você está fazendo tal coisa. Porque muitas vezes essas coisas espirituais são difíceis de compreender, mas nós sabemos que é lá que mora a verdadeira liberdade, que é seguindo a lei de Deus e seguindo os passos de Jesus. Então não desista da sua caminhada. Eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido isso para você. E se você ainda não aceitou essa graça, não perca tempo, ela é gratuita, você não precisa fazer nada, não precisa mexer nada na sua vida, venha como você está e deixe que essa graça entre em sua vida e te transforme por inteiro. Mas é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos de luz e tchau, tchau!